Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor, te amo fogo. Pois é, o Fogão entra em campo às 19 horas para enfrentar o Guarani do Paraguai em Assunção, segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na primeira partida, quarta-feira passada, o Fogão venceu o Guarani de virada por 2-1. Antes de mais um conteúdo robusto, com aquela análise especial pré-jogo e os relacionados para a partida, eu peço, se inscreva por aqui. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo, galera, dos 45 mil. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Apresente o canal Fabiano Bandeira para outras pessoas. Pode falar que aqui tem informação, análise tática, opinião, bom humor e muito mais. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e distribui para mais pessoas, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives do canal Fabiano Bandeira. Ontem tivemos uma live especialíssima, pois é, lembrando os relacionados, porque o Botafogo teve uma lista para o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. O Tiquinho Soares infelizmente se machucou, voltou para o Rio de Janeiro, está em tratamento. Do Rio de Janeiro, Luiz Henrique e Raí foram para Belo Horizonte e se juntaram à delegação. Em Belo Horizonte, o Botafogo treinou e viajou ontem para Assunção, no Paraguai. Quem viajou, quem pode contribuir para que o Botafogo passe para as quartas de final? Goleiros: Lucas Perry, Gatito Fernandes, Igor Gabriel. Laterais: de Plácido para a direita, Marçal e Hugo para a esquerda. Zagueiros: Adrielson, Cuesta e Felipe Sampaio. Meio-campistas: Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Tietê, JP Galvão, Lucas Fernandes, Eduardo e agora Raí. Pontas: Carlos Alberto, Júnior Santos, Segovinha, Gustavo Sauer também pode jogar por dentro, Luiz Henrique, Diego Hernandes e Vitor Sá. Centroavante: Janderson. Esses são os relacionados para a partida. Galera, começo a falar a respeito da parte tática, encaixe de jogo. O Botafogo tem como vencer fora de casa também. Depois pensamos numa possível escalação, porque também tem, claro, a questão do desgaste físico dos atletas. O Guarani do Paraguai tem uma deficiência clara na marcação pelo lado esquerdo e também dá brechas por dentro. Detalhe, galera, o Guarani perdeu no último fim de semana no Campeonato Paraguaio para o Olímpia por 5-3. O Olímpia era o penúltimo colocado, 11º. O Campeonato Paraguaio conta com 12 equipes. Venceu o Guarani do Paraguai e foi para a 8ª posição. O Guarani, que estava em 6º, agora está em 7º com 7 pontos. É o início, mas o Olímpia venceu o Guarani por 5-3. Lembrando que o Olímpia vai pegar o Flamengo amanhã, também no Paraguai, pela Copa Libertadores. Então o Guarani do Paraguai tem um problema claro pelo lado esquerdo, na marcação. E tem dificuldade também na marcação por dentro. Entre linhas, o Botafogo pode conseguir jogar. Fabiano, então por que o Botafogo teve dificuldade entre linhas contra o Guarani no Nilton Santos? O Guarani fez um gol muito cedo, o que condicionou a primeira etapa. O Gustavo Sauer tinha jogado muito bem contra o Coritiba, partindo da direita para o meio, fez 2 gols, ocupou espaço, gerou vantagem numérica por dentro, e com o Guarani tendo essa dificuldade na marcação também por ali, o Gustavo Sauer foi colocado como titular novamente. Com o gol do Guarani tendo saído muito cedo, eles compactaram, conseguiram fechar e não deram tanto espaço por dentro para o Gustavo Sauer, por exemplo, sair da direita para a região interna do campo. Então, o Botafogo teve dificuldade na primeira etapa na criação por aquele lado,
embora com o Marlon Freitas circulando por trás, o Botafogo tenha conseguido algumas ações ofensivas que geraram perigo, mas não foram suficientes para que o Fogão buscasse o empate na primeira etapa e até mesmo a virada. Veio o segundo tempo. O Guarani não dá só espaço por dentro, também dá espaço, como eu já disse, pelo lado esquerdo. Uma troca fez a diferença. Claro, a entrada do Tiquinho foi fundamental, mas o Mathieu Segovia, com outra característica no lugar do Gustavo Sauer, contribuiu muito para a virada do Fogão. Ele recebia as bolas bem aberto e partia para dentro no 1 contra 1, chamava a atenção da marcação. Tentou uma, tentou duas, e quando o Di Plácido recebeu uma bola e o Júnior Santos explorou um espaço muito claro, deixado pelo adversário no lado esquerdo da defesa, o Segovinha estava chamando a atenção dos marcadores encostado na linha lateral. Por isso, o Júnior conseguiu fazer a diagonal, receber na área e sofrer o pênalti. Então o adversário tem problema no lado esquerdo da defesa e tem problema por dentro, mas conseguiu segurar bem por conta do gol no início contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Hoje, o Guarani do Paraguai tem que sair para o jogo, porque o Botafogo venceu o primeiro por 2-1. O Guarani tem que buscar uma vitória, pelo menos por um gol de diferença, para tentar os pênaltis ou por mais gols para conseguir a classificação de forma direta. Provavelmente vai dar as brechas que não deu por dentro no estádio Newton Santos. E como teve jogo no final de semana, embora tenha poupado atletas pensando na Copa Sul-Americana, o Guarani desgastou também alguns jogadores e não teve tempo para treinar e reforçar o lado esquerdo da marcação. O Botafogo pode voltar a ter espaços pelo setor. Vamos tentar um encaixe? Tiquinho Soares, infelizmente, está em tratamento. Espero que volte logo. O Botafogo não tem um centroavante titular, o melhor jogador do Brasil na atualidade. Mas pode atacar o Guarani explorando brechas do adversário. Semana passada, o Glorioso teria que propor o jogo. Então, o Sauer para tentar aquilo que não conseguimos no primeiro tempo, o Mathieu Segovia buscando 1 contra 1 os espaços e também a abertura de espaços no segundo tempo, e deu certo, com o Júnior Santos entrando no lado esquerdo, mas trabalhando também em outras partes do campo. Como o Guarani vai ter que atacar o Botafogo, hoje podemos ter Júnior Santos como titular para explorar velocidade e força, coisa que o Botafogo não conseguiu, poderia ter tentado mais contra o Cruzeiro. Acredito, galera, em atitude diferente do Botafogo hoje. Eu acredito muito nisso. Vamos ver se os jogadores realmente vão pensar em uma postura mais ofensiva, porque o time foi guerreiro. O time não jogou bem contra o Cruzeiro, mas foi guerreiro, tanto que não perdeu, mesmo tendo sido pressionado em algum momento. Então, creio numa postura melhor. Vamos lá. O time do Guarani tem que sair, já tem espaço pelo lado esquerdo. O Botafogo não tem que propor o tempo inteiro, então não precisa exatamente do Sauer partindo da direita para dentro. Pode explorar o espaço deixado com velocidade e força com o Júnior Santos no primeiro tempo, e depois de ele cansar o lateral, o extremo por aquele lado, o Botafogo pode ter o Mathieu Segovia fazendo muito bem o que fez na semana passada. O Botafogo pode ter por dentro o Gustavo Sauer com o Eduardo fazendo o falso 9. Fabiano, mas o Botafogo tem o Janderson e tem também a possibilidade de jogar, de repente, com os dois, o Eduardo e o Janderson. Sim, o Botafogo vai precisar se readaptar e vai ter que fazer isso dentro dos jogos. Pouco tempo para treinar. No sábado já tem jogo contra o Internacional de Porto Alegre no Newton Santos. Ele só tem o Janderson como centroavante nessa viagem. Então o Botafogo precisa entender como fazer. Poderia ir com o Sauer por dentro, ou o Lucas Fernandes, ou Diego Hernandes, um jogador que trabalhe naquela região, e com o Eduardo como falso 9, porque o adversário vai ter que sair. Então, o Eduardo pode chamar a atenção da marcação trabalhando de forma móvel. Olha o mapa de calor do Eduardo no jogo contra o Guarani do Paraguai no Newton Santos. É claro que o Eduardo não é um centroavante, gente. É para situações específicas, como atuou contra o América Mineiro. Pode atuar hoje. E na ponta esquerda, o Botafogo pode ter o Vitor Sá no primeiro tempo, está com mais ritmo. Tira o Vitor Sá dependendo do jogo, coloca o Luiz Henrique para voltar a ter ritmo também, ele que vinha muito bem até se machucar no empate em 2-2 fora de casa com o Santos. Naquele jogo, como todo time, ele não jogava tão bem.
naquele momento. Mas antes, o Luiz Henrique vinha dando conta do recado. Então o Botafogo pode ter na zona ofensiva, eventualmente, Gustavo Sauer, Lucas Fernandes ou Diego Hernandes. Eu estou falando mais do Sauer, porque quem mais entregou recentemente com a camisa do Botafogo. Na ponta direita, o Júnior Santos, como centroavante, jogando de falso 9 o Eduardo, e na ponta esquerda, o Vitor Sá, depois talvez o Luiz Henrique. Fabi, e se não encaixar? Se não encaixar, a marcação tem que estar encaixada para o Botafogo não tomar gol, já que tem a vantagem, e tentar algum tipo de mudança na segunda etapa. Tem que preencher mais o meio, trazer o Eduardo para o meio campo, colocar o Janderson no centroavante? Possibilidade. O técnico Bruno Lage tem desafios no jogo de hoje. E mais que isso, outro desafio pensando no sábado. Por mais que queiramos e queremos o título da Copa Sul-Americana, o Botafogo tem que estar focado em duas frentes. Não adianta também arrebentar musculatura de jogador. Tem que pensar em tudo. Então você tem as características do adversário, desafios internos por conta de um desfalque importante e desafio também por conta de um calendário que cobra. Time grande, está jogando Sul-Americana, está jogando Campeonato Brasileiro, tem que estar atento a tudo. Gatito ou Lucas Perry? Creio que o Gatito agarre hoje. Não é informação, é feeling. De Plácido na lateral direita, por enquanto o Matheus Ponte não pode jogar, pode ser que tenha condições no sábado contra o Inter. Na zaga, Felipe Sampaio e Cuesta, pode ser, depende de como estiver o Adrielson fisicamente. Na lateral esquerda, se estiver bem, Marçal está suspenso, não joga sábado e também só volta então contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no outro sábado. Está bem fisicamente? Marçal em campo. No meio campo, Marlon Freitas ou Danilo Barbosa, dependendo do estado físico do Marlon Freitas. Tietê se estiver bem, se não estiver, quem sabe, Lucas Fernandes. E aí sim, Gustavo Sauer e mais à frente, Júnior Santos, Eduardo e o Vitor Sá. Atacar bem pelo lado direito, explorando as deficiências defensivas do adversário pelo lado esquerdo, buscar brechas também por dentro, porque eles dão espaço por ali, vão ter que sair. Fabinho, o lado esquerdo do nosso ataque é muito forte, muito bom. É claro que vai trabalhar, não vai deixar de trabalhar. Estou falando, como falei contra o Coritiba, que o lado menos protegido do adversário é o lado esquerdo da defesa deles. E o Botafogo provou isso na última quarta-feira com um pênalti sofrido pelo Júnior Santos. É isso, galera, quando tem uma análise robusta no canal Fabiano Bandeira, claro que tem base em estudo. Futebol não é uma ciência exata, a gente acerta muito, a gente erra, você concorda, discorda, mas o importante é que o Botafogo vença. Se o técnico Bruno Lage fizer tudo diferente do que falei, o Botafogo ganhar e ganhar bem, ótimo, que sejamos campeões da Sul-Americana e do Brasileirão. Estamos muito juntos, a qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!